você. MS2. Oferecimento MS Cap. Você concorre a dinheiro, um mob e uma S10 no MS Cap. Boa tarde para você. Dourados apresenta queda de casos e mortes por síndrome respiratória e Prefeitura acredita que pode ser reflexo do lockdown. Secretaria Estadual de Saúde espera a chegada de mais de 70 mil doses de vacinas contra a Covid esta semana. Força Tarefa conta até com um helicóptero para vacinar comunidades ribeirinhas do Pantanal. E começa o vazio sanitário da soja. Destaques do MS2. Mostramos aqui no MS2 que 10 cidades apresentaram justificativas técnicas ao governo do estado para questionar as classificações do último mapa do Prosseguir. Dissemos que o governo havia negado todos os pedidos. Era a informação da Secretaria Estadual de Saúde. Mas logo após o jornal desta terça-feira, a Secretaria fez uma atualização dessa informação. É que o pedido de Dourados foi aceito. Portanto, a segunda maior cidade do estado pode... síndrome respiratória durante o período de restrição de circulação por lá. São os primeiros sinais de mudança. A Vigilância Epidemiológica de Dourados fez o levantamento por semanas. E na última, que terminou dia 12 de junho, o município registrou 71 casos graves de síndrome respiratória, que incluem os pacientes com Covid. 44,96% a menos do que a semana anterior. Também houve queda de mortes. Foram 18 na última semana, contra 37 registradas anteriormente. Diminuição de 51,35%. Para a vigilância, a queda nos casos e mortes é reflexo das 2 semanas de lockdown em Dourados. São 2 indicadores que nos ajudam a entender esse momento epidemiológico agora, e a gente entende que os números caíram em virtude daquelas medidas restritivas que foram tomadas há alguns dias atrás. É como montar um quebra-cabeça. Os especialistas explicam que para uma medida restritiva surtir efeito, ela leva cerca de 14 dias. Então, as medidas que valeram em Dourados até o último dia 12 podem repercutir nos números do município até 26 de junho. Depois, vale o que está sendo feito agora. Por isso, mesmo com as flexibilizações que ocorreram em Dourados, os cuidados precisam continuar. Hoje, o município registrou mais 136 casos de Covid e 4 mortes. A curva, epidemiológica dos casos, as nossas médias móveis apontam para uma tendência de queda. Então, isso é reflexo daquilo que foi feito há alguns dias atrás. Então, nesse momento agora, nós precisamos que a população colabore, que nos ajude a manter tendo números aceitáveis da Covid, e a gente não volte ao patamar de 2 semanas atrás, antes das medidas que foram tomadas. E seguimos ainda sem novidades sobre a análise dos decretos de restrições e flexibilizações em Mato Grosso do Sul. Graciela Andrade e Itamar Silva acompanharam a reunião ontem no Ministério Público e atualizam a situação para a gente. Boa tarde para vocês. Oi, Lucimar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa reunião não chegou ainda a nenhum posicionamento do Ministério Público Estadual. Ontem, assim que terminou, nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Menites, e ele disse que analisaria as justificativas que foram apresentadas pelo governo do Estado e também pelos municípios, e aí então se posicionaria em relação à constitucionalidade dos decretos, mas isso até agora não aconteceu e a gente segue aí na expectativa de um posicionamento do Ministério Público Estadual. O que a gente observa até agora, acompanhando essa sequência de decretos contraditórios, é que não se chegou a um consenso para controlar o avanço da pandemia e, ao mesmo tempo, manter a economia girando. Vamos relembrar como essa polêmica aconteceu. Na semana passada, quando o governo do estado classificou 43 cidades com grau extremo
extremo para Covid bandeira cinza e mudou as regras do programa Prosseguir, que faz a classificação. Desde domingo, então, os municípios são obrigados a adotar as regras do programa e não apenas o toque de recolher. E pelas regras, cidades na bandeira cinza devem manter somente os serviços essenciais funcionando. Os municípios questionam, 10 deles, como você já adiantou, apresentaram justificativas ao governo para não seguir as restrições. Apenas as justificativas de Dourados foram aceitas. Durante a reunião de ontem, o Ministério os municípios de Mato Grosso do Sul e ficou então de se posicionar em relação à constitucionalidade dos decretos, e é isso que a gente segue acompanhando e aguardando esse posicionamento o quanto antes para que se chegue a um consenso, porque a população ainda continua perdida em relação aos decretos. Qual decreto seguir, o estadual ou municipal? Vamos continuar acompanhando, Lucimar. Essa é a grande questão, essa confusão toda. Agradeço suas informações, Graciela. E agora eu vou chamar a reportagem que vocês prepararam para a gente mais cedo, mostrando o panorama da espera por leitos hospitalares. Quem precisa de atendimento médico relata uma situação de desespero nas unidades de saúde de Campo Grande. A esperança é uma vaga em UTI. Como a demora é longa, dias, horas e até minutos são angustiantes. Dona Maximina Bezerra, de 83 anos, ficou mais de uma semana na UPA do Leblon, na capital, à espera de uma vaga em hospital. A aposentada teve que ser entubada. Só hoje pela manhã, o leito foi liberado. E aí surgiu um novo desafio. Segundo a filha, Dona Maximina teve que aguardar 7 horas por uma ambulância para fazer a transferência. Primeiro falaram que não tinha carro disponível. Depois informaram que não estava no sistema registrado o nome dela. Para quem está esperando, segundos é uma eternidade. É uma sensação de incapacidade, de impotência. Diante do colapso que se encontra o sistema de saúde em Mato Grosso do Sul, encontrar um leito clínico ou de UTI disponível é uma missão bem difícil. De acordo com a Central de Regulação de Campo Grande, só aqui na capital, por uma transferência. O registro da Secretaria Estadual de Saúde aponta que neste ano, pelo menos 8 pacientes com Covid morreram numa unidade de saúde à espera de uma vaga hospitalar. A situação segue crítica na capital. A taxa de ocupação de leitos SUS está em 112%. As 331 vagas disponíveis em hospitais para pacientes com Covid estão ocupadas. O excedente da capacidade representa pacientes em leitos ainda não habilitados pelo Sistema Único de Saúde. Nas últimas 24 horas, 30 pessoas morreram por causa da Covid em Campo Grande, quase a metade de todas ocorridas no estado. A dona Dilce, de 82 anos, não aguentou esperar. Ela morreu no começo deste mês, depois de ficar mais de uma semana internada na UPA da Vila Almeida. Existe uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina 2079 de 2014 que estabelece que nenhum paciente deve permanecer por mais de 24 horas internada em unidade de pronto atendimento e nem deve permanecer entubado em ventilação mecânica em unidade de pronto atendimento, porque isso aumenta o risco de óbito desse paciente. A Covid é uma doença extremamente letal, ainda mais quando você não presta assistência adequada a esse paciente. Por falta de leitos, o governo tem enviado pacientes para outros estados. Desde o dia 2 de junho, 37 pessoas já foram transferidas para Rondônia e São Paulo. Dona Iva, de 67 anos, foi levada ontem para Porto Velho, depois de ficar quase uma semana na UPA do bairro Santa Mônica. A distância aperta o coração da família, que não pode ir junto, mas agora resta um pouco mais de esperança. O caso tem na Defensoria Pública,
tentei de todas as formas para salvar ela. O Conselho Regional de Medicina informou que faz vistorias periodicamente e, como não tem poder de polícia, comunica as irregularidades encontradas às autoridades de saúde e ao Ministério Público. Está sendo feito um levantamento das últimas irregularidades constatadas. A CESAL, Secretaria Municipal de Campo Grande, informou que está amparada numa portaria do Ministério da Saúde que institui leitos de suporte ventilatórios nas UPAs para atendimentos de casos de Covid. E vamos falar de vacinação contra a Covid, uma das nossas esperanças para vencer a pandemia, mas infelizmente o serviço segue andando a passos lentos. Campo Grande está há 4 dias com o atendimento suspenso. Em Dourados, hoje acabaram as doses destinadas à primeira aplicação também. A gente tem um gráfico que mostra o ritmo da vacinação no estado, aparecendo aqui, um gráfico do portal Mais Saúde, da Secretaria Estadual, e ele mostra o fluxo da imunização nos últimos 30 dias. Veja que é um gráfico muito irregular e aqui na ponta dá para ver a queda vertiginosa depois do dia 10 de junho, a gente consegue acompanhar ali. A notícia que pode aliviar um pouco quem está no aguardo da dose é que Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Estadual, deve receber ainda esta semana um novo lote. Diego Queiroz e Edmar Melo chegam ao vivo com as informações para a gente. Boa tarde para vocês. Oi, Lucimar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o MS2. Segundo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, um novo lote com 70.160 doses de vacina contra a Covid deve chegar aqui ao estado entre hoje e amanhã. Mais cedo, nossa equipe recebeu a informação de que uma aeronave deve pousar no Aeroporto Internacional de Campo Grande por volta das 11 horas da noite, trazendo imunizantes. Confirmar essa informação e a SES não confirmou. Diz que sequer recebeu um mapa de voo por parte do Ministério da Saúde e que essas doses, como eu falei, devem chegar entre hoje e amanhã. Lote esse que deve ser composto por 37.400 doses de vacina Coronavac e 32.760 doses da Pfizer. Esse será o 31º lote que o Ministério da Saúde envia aqui para Mato Grosso do Sul, totalizando 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid enviadas ao estado desde o começo da campanha de vacinação que teve início em janeiro. E segundo o secretário de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, o estado ainda aguarda um carregamento de AstraZeneca e um carregamento de doses da vacina da Janssen, que seria aí 38.400 doses no caso da vacina da Janssen. Só que não existe um prazo. Essas vacinas da Janssen sequer chegaram aqui ao Brasil. Até agora, Mato Grosso do Sul vacinou mais de 1 milhão de pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 36% da população. 390.662 pessoas já completaram o ciclo de imunização, ou seja, receberam as 2 doses, o que representa 13% da população. Lucimar. Muito obrigada, Diego. Em Corumbá, a Força Tarefa conta até com um helicóptero para imunizar quem vive em comunidades ribeirinhas. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para vacinar os moradores ribeirinhos do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Até um helicóptero do Exército foi usado na missão. O voo até a região do Taquari, a 300 quilômetros da cidade de Corumbá, durou 20 minutos. Se fosse de carro, levaria mais de 15 horas. O pouso é no meio do mato. Os moradores se reúnem e a vacinação é feita nas casas. Essa ribeirinha veio de longe para ser vacinada. Eu vim caminhando 1h30 para chegar até aqui para me tomar a vacina. Eu tenho 63 anos, mas estou feliz. Chegaram cedo hoje. Falsas dificultam o trabalho das equipes de saúde. Essa moradora chorou por medo de receber o imunizante, mas depois de conversar com os profissionais, aceitou ser vacinada. Dose aplicada, tá? Parabéns pra você, tá bom, amiga? Antes de mais nada, a gente faz uma reunião com todos eles, no início dos trabalhos, mostrando a importância, a necessidade da vacinação, certo? À medida que a gente vai fazendo uso da vacina, a gente
gente vai vendo aquelas pessoas que se recusam a tomar, por conta dessas notícias falsas que eles recebem também. E aí a gente tenta convencê-los no sentido de que é importante a imunização, é importante a vacinação para todos eles. Corumbá é o município de Mato Grosso do Sul com o maior número de moradores em comunidades ribeirinhas. Nessas regiões vivem cerca de 2.100 pessoas acima de 18 anos e que podem ser vacinadas contra a Covid. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Corumbá, cerca de 70% já receberam a primeira dose. E toda essa mobilização deve continuar até que todos estejam imunizados. Da mesma forma que fizemos o Alto Pantanal, o Baixo Pantanal, né, toda a região da cidade e região rural dos assentamentos, essa logística será feita em conjunto, em parceria com o Exército, para que em 8 semanas, a partir de 8 semanas, a gente consiga levar a segunda dose para todas essas pessoas. E a gente fica feliz, né, de morar aqui e ser privilegiado com essa vacina agora que chegou, né? A gente estava preocupado. Curso para preparar guardas civis da capital com inteligência emocional nas abordagens. A gente fala mais daqui a pouco. No Brasil, você precisa de um parceirão. Papel higiênico Class, leve 12, pague 11. 11,90. Leite condensado Campos do Jordão, 3,29. Lava-roupa líquido Omo, 900 ml, 7,59. Agora também compre no parceirão com vale alimentação. Atacadão, seu parceirão. Qual a melhor oportunidade de compra? Opa, a Chevrolet tem várias. Joy com super valorização do seu usado como entrada e financiamento em até 72 vezes, com parcelas que cabem no seu bolso. E pra quem precisa de espaço? Aí temos a Spin, com conforto de 7 lugares e parcelas de apenas R$ 799. E tem mais, pagamos tabela FIP no seu usado. Dá pra aproveitar online? Claro que dá. Para sua segurança também atendemos online. São muitas vantagens para você comprar seu Chevrolet. Aproveite! O mundo mudou. Conheça BDM Digital, a única moeda digital com real poder de compra. Acesse o site bdmercantil.com.br e veja a lista dos estabelecimentos credenciados. Lanche no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Agentes da Guarda Civil da capital estão passando por um treinamento diferente. Desta vez, eles não estão aprendendo novas técnicas de luta ou lidando com armas pesadas. Mostram pra gente o Diego Queiroz e o Edmar Mello. Gilmar é guarda civil metropolitano há 11 anos. É um dos mais de 1.000 GCMs que fazem a segurança dos moradores da capital e do patrimônio público da cidade. Serviços que no dia a dia vão colocando o profissional sob constante tensão. A gente tem que sair em ocorrência, a gente se depara com umas situações adversas, né? Que onde o GCM, naquela questão de segundos ali, ele tem que tomar uma atitude, né? Tomar vamos dizer assim, um direcionamento na ocorrência, onde exige muito o psicológico do GCM, né? Como o desempenho dos guardas civis metropolitanos depende muito de como eles estão emocionalmente, a Secretaria de Segurança Pública da capital decidiu colocá-los em treinamento. Treinamento esse que nada tem a ver com o uso de arma, o emprego de força. O objetivo é investir na autorresponsabilidade por meio da inteligência emocional. A capacitação é para que os agentes tenham autocontrole, lidem da melhor forma possível com as mais diversas situações. Como lidar com as suas emoções, como ter controle, reprogramando as crenças de identidade. Ou seja, quem eles são, as crenças de capacidade, o que eles são capazes de fazer e as crenças de merecimento. Ou seja, é uma possibilidade deles se reeducarem emocionalmente.
O treinamento vai durar quase uma semana. Mais de 100 servidores, entre gestores e guardas da linha de frente, estão nessa primeira fase do curso, mas a intenção é expandir para ainda mais agentes. A ideia inicial é que todos os 1.000 servidores da Guarda Civil Metropolitana, ao longo dos próximos 12, 18 meses, possam fazer esse curso com certeza. Essa doutora em psicologia social destaca a importância desse tipo de qualificação. Toda profissão ela enfrenta desafios no seu cotidiano, né? E para vencer esses desafios, a gente precisa de algo além das nossas habilidades técnicas. Esse algo além, ele estaria relacionado à nossa inteligência emocional. Porque o que seria essa inteligência emocional? Ela vai envolver a nossa capacidade, a nossa habilidade de reconhecer e de lidar tanto com os nossos sentimentos quanto com os sentimentos dos outros. Ana Paula é um dos guardas civis metropolitanos que estão passando pela capacitação. Reconhece a importância do treinamento. Ele vem estruturar toda a nossa vida emocional, pessoal. Ele organiza a parte com os filhos, a parte com o cônjuge, com a família, a financeira, que é toda uma base para que o ser humano, não só o profissional, esteja capacitado, né? Equilibrado novamente. A justiça decidiu que o motorista que atropelou e matou uma mulher esta semana em Corumbá vai responder ao processo em liberdade, mas ele deve continuar preso. Lucas Leles e Fabiano do Vale explicam por quê. Boa tarde para vocês. Oi, Lucimar, boa tarde para você, boa tarde a todos. A audiência de custódia de Evani Garcia de Paula, de 55 anos, terminou agora há pouco no Fórum de Corumbá e foi decidido que Evani poderá responder pelo processo pelo atropelamento e morte de Cristiane Faria, de 39 anos, em liberdade. Ele é acusado de homicídio culposo por estar dirigindo embriagado. Ele está preso no 6º Distrito Naval, em Ladário, por ser militar da Reserva da Marinha. Para ser liberado, Evani precisa pagar uma fiança de R$50 mil e entregar a carteira de habilitação. A defesa do motorista nos informou que ele vai entregar a carteira de motorista e que deve entrar com um pedido de habeas corpus para reduzir o valor da fiança, já que ele não tem esses R$50 mil disponíveis no momento. E até lá, ele deve continuar preso. Lucimar. Muito obrigada pelas informações. Começou um prazo importante para os produtores rurais de grãos. Veja daqui a pouco.